O que é vinho? Afinal de contas, tem saborizante? Algum aromatizante? Mas como é que a gente consegue perceber aroma de chocolate no vinho, Raquel? Afinal de contas, o que é o vinho? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Raquel Seco, sou sommelier e estou aqui para tirar todas essas suas dúvidas e muito mais. Vem comigo! Então, antes de começar a falar sobre o vinho em si, eu vou contar um pouquinho como que ele é feito. E aí você vai conseguir entender melhor esse resultado final. Então, tudo começa nos vinhedos. Desde o solo, o estilo daquela uva que está naquele solo, a incidência de sol, então se é um lugar mais voltado direto para o sol ou um lugar que pega menos sol, tudo isso vai influenciar no resultado final do seu vinho. Mas, além disso, o produtor ele cuida quantas podas ele vai fazer, quantas uvas, quantos cachos de uva vão render esse pé de uva, justamente porque quanto menor é a quantidade de uvas que ele rende, maior é a concentração de sabor dessa uva. Tendo todo esse cuidado especial, ainda ela passa pelo processo de descanso, o processo de poda, o processo de crescimento, de floração. E aí, depois disso tudo, é hora de saber qual é o nível de qualidade dessa uva, qual a quantidade de acidez que ela vai entregar, a quantidade de açúcares que tem dentro desse grãozinho de uva, e aí é feita uma seleção dessas uvas. Então, com as uvas sadias, é chegada a hora da colheita dessa uva. E aí, feito essa colheita, esse processo que é totalmente manual, algumas regiões conseguem fazer mecanizado, mas é uma coisa muito difícil no mundo do vinho, considerando que boa parte da plantação de uvas é feita sobre alguns morros, montanhas, vales, e por conta disso acaba dificultando a colheita mecanizada. Por conta de ser um processo manual, tem toda uma atenção, um cuidado, um carinho com essa uva que é colocada nessas caixas para ser levada até dentro da vinícola. Chegou na vinícola essa uva e já foi feita uma seleção lá no pé, lá no parreiral da uva, qual o nível de acidez e açúcar, como eu falei para vocês, e aí eu vou selecionar se esse vinho vai ser um vinho de entrada, um vinho mais fresco, mais pronto para beber, se ele vai ser um vinho mais premium, mais selecionado, mais direcionado para uma barrica, quem sabe, ou um tanque de cimento, como que vai ser feita essa vinificação. Depois, então, que o enólogo ele já fez essa pré-seleção, aí sim, ele vai ir para um processo de maceração. Então elas vão ser esmagadas, ela vai fermentar e aí ou vai ser direcionada para o tanque de inox para finalizar, estabilizar e engarrafar, ou vai para uma barrica de carvalho, para um tanque de inox, como eu tinha falado para vocês, um tanque de cimento, aí ela vai passar por um outro processo. Mas chegou na garrafa e aí ele está pronto para ser bebido. Quando você encontra esse vinho mais leve, mais fresco, são os vinhos de entrada, são os vinhos que não passaram por nenhum outro processo de envelhecimento, de amadurecimento. E aí, por conta disso, você pode abrir e já servir. Por isso, alguns vinhos têm um preço mais em conta, outros são vinhos mais caros, depende do processo e o tempo que esse vinho ficou dentro da vinícola, seja depois da barrica de carvalho, seja antes da barrica de carvalho, ele vai ter um tempo ali de processo. Então, você conseguiu perceber que é um longo processo entre cuidar essa vinha lá, né, no solo dela, cuidar a poda dela, o cultivo dela, a colheita dela, tudo isso vai interferir nesse processo todo. Depois ele vai passar por essa fermentação, essa maceração e fermentação, e aí depois ele é direcionado ou para um tanque de inox ou para uma barrica de carvalho, e aí vai estar pronto esse vinho. Mas viram como é longo esse processo? Ele é um processo bem longo e trabalhoso.
E aí, o que eu vou encontrar aqui dentro desse vinho? Eu vou encontrar, se ele teve a passagem na barrica, ela vai conferir essa nota de chocolate, essa nota de baunilha, mas não significa que foi adicionado. Em nenhum momento eu falei para vocês que foi adicionado saborizante ou aromatizante. Por quê? Porque não é adicionado. Esse vinho é um vinho pronto para ser consumido, para ser bebido, tá? Então, o que tem dentro do vinho é uva fermentada. Agora, qual a região que ela veio, qual uva que está ali dentro, é o que vai fazer esse diferencial para você encontrar notas mais frutadas ou notas mais balsâmicas, amadeiradas, notas especiadas. Todas elas vão vir desse montante de informações que eu estava explicando para você. Por isso que é importante entender todo esse processo de vinificação para conseguir compreender o que está dentro da sua taça. Mas Raquel, você não disse para mim o que está dentro desse vinho, o que está dentro da taça. Como eu estava explicando para vocês, esse processo é muito longo, né? E depende muito da técnica que o enólogo fez para o resultado final que está aí na sua taça. Então não é adicionado nenhum saborizante, nenhum aromatizante, porque nada mais é do que um processo de fermentação dessa levedura que estava lá na casca da uva, e ela fermentou e converteu todo esse açúcar da fruta em álcool, né? E aí você vai conseguir perceber os aromas e todas essas informações que estão desde o solo da videira até o processo que ele foi elaborado pelo enólogo. Cada estilo de vinho, ele vai ter um cuidado diferente, desde a poda da videira até o resultado depois que ele chega na vinícola. Então, todos esses processos, eles são pensados já se esse vinho vai ser um vinho Gran Reserva, um vinho de entrada, qual é o estilo daquele vinho, e aí você vai saber se ele vai passar por envelhecimento ou não. O enólogo vai fazer esse apanhado de informações e vai direcionar essa uva para o tipo de vinho que ele quer produzir. E aí, me conta, ficou com alguma dúvida sobre esse assunto? Seja o processo de fermentação, o processo de vinificação ou também o resultado final. Coloque para mim aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já curte aqui e não deixe de nos seguir. O mundo do vinho é encantador, não é? Então vem mergulhar nele comigo. Até a próxima!